Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez aqui fazer um estudo no nosso canal Física com o Kraus, Física comigo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vetores, uma área do conhecimento da matemática aplicada à arquitetura e também à engenharia. Na engenharia, essa área do conhecimento quase sempre é voltada à disciplina de geometria analítica. Então, basicamente, nós vamos fazer um estudo da geometria analítica, mas com o nome de matemática aplicada à arquitetura. Vamos falar então hoje de vetores. Olha só, pessoal, bacana, né? O pessoal da área da arquitetura que realiza os projetos arquitetônicos, eles têm que ter uma boa noção tridimensional, uma boa noção de plano, de espaço, e para isso eles têm que trabalhar muito com retas paralelas, retas perpendiculares, cônicas. Então isso aí é uma área essa é uma área do conhecimento extremamente importante, na qual você vai desfrutar neste momento. Até, olha só, na parte ali do planejamento urbano, fazer um loteamento, por exemplo, você precisa identificar como vão ficar as ruas, fazer um estudo para as residências, para os terrenos no loteamento. Então tudo isso tem a ver, E mais para frente a gente vai fazer cálculos de área, cálculos de volume, onde você também vai poder adquirir esse conhecimento utilizando aí o estudo vetorial, ok? Bom, definições iniciais. Então, nós vamos falar de vetor. Então, a gente sabe que dois pontos distantes entre si corresponde à menor distância utilizada uma reta. Então, se eu tenho, por exemplo, os dois pontos A e B, eu vou uni-los através de uma reta. Bem, então, essa é uma representação geométrica. Então, representação dado a reta AB, então o A e o B com um tracinho em cima, representação algébrica. A partir do momento que eu identifico isso com uma seta, passa a ser um vetor. Então, quando nós pegamos uma reta e orientamos, nós damos o nome de vetor. Então, agora o nosso vetor AB, que é um segmento de reta orientado, vai ser representado daquela maneira ali. O A e o B com uma setinha em cima. Veja a diferença da representação algébrica para a representação vetorial. Bem, como é que se faz a medida de um segmento ou módulo de um vetor? A medida do segmento é o valor numérico. O valor numérico está associado ao tamanho, ou à distância que vai ter entre os pontos A e B. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que fixar uma unidade de comprimento, então vai ser o metro, centímetro, milímetro, quilômetro, e associar um número real e não negativo. Você não vai dizer que a distância entre A e B é menos 5 metros. Então, você vai estar sempre fazendo essa relação com um número positivo. Então, por exemplo, ali, nós temos um vetor. Então, aquele vetor ali tem quantas unidades de comprimento? Então, você pode contar, 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento. Então, vai de A até B, uma origem A e uma extremidade B. Cada pedacinho daqueles ali corresponde a uma unidade de comprimento. Então, o nosso segmento ali tem 4 unidades de comprimento. E o vetor AB também com uma intensidade, um módulo de 4 unidades de comprimento. Quais são os tipos de segmento? Bom, pode ser nulo, quando a origem coincide com a extremidade. Então, ali o vetor AB é um ponto, você sai de A e chega em B no mesmo lugar. E aí o módulo é igual a zero, então o módulo do vetor AB é igual a zero. Eles podem ser opostos, então, ou seja, as extremidades e as origens são opostas entre si. Olha lá, Então a origem é A e a extremidade é B, e no outro vetor a origem é B e a extremidade é A. Então um é o vetor AB e o outro é o vetor BA. Veja que eles são diferentes. Podem até ter o mesmo tamanho, as mesmas dimensões, o mesmo comprimento, mas são vetores diferentes. Bem, importante, o tamanho de AB é igual ao tamanho de BA. Olha lá, mas o vetor AB não é igual ao vetor BA em termos da orientação, conforme eu tinha dito anteriormente. Eu me antecipei aí, Muito bem. Direção e sentido. Então, todo vetor tem duas direções. Então, pode ser horizontal ou pode ser vertical. Alguns perguntam, pode ser inclinado? Pode. Aí você vai pegar em relação à horizontal um ângulo ou em relação à vertical um determinado ângulo. E o sentido? Bom, pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, pode ir para cima, pode ir para baixo. Então, são 4 sentidos.
Muito bem. Então, dois ou mais vetores possuem a mesma direção e sentido se e somente se. O que vai acontecer ali? Ó? O AB e o CD forem paralelos entre si na mesma direção e sentido. Olha lá, ó. Mesmo caso ali, ó, o AB e o CD, mesma direção e sentido. Ó. Olha lá, para baixo agora, o AB e o CD na mesma direção e sentido. Mesma direção e sentidos contrários, então, né, o AB aponta para a direita e o CD aponta para a esquerda. Ó, um aponta para cima e o outro aponta para baixo. Um aponta na diagonal nordeste e a outra aponta na diagonal sudoeste. Tá? Então, né, veja aí que tem a mesma direção, só que os sentidos são contrários. Então, só podemos comparar os sentidos dos segmentos de reta, né, se ambos tiverem a mesma direção. Você faz a comparação. Bom, tipos de vetores. Vetores iguais. Quando é que dois vetores são iguais? A pergunta parece que está até já te induzindo a resposta, né? Quando é que dois vetores são iguais? Quando eles são iguais. E são iguais em quê? Bom, módulo, direção e sentido. Né? Então, se os vetores tiverem o mesmo tamanho, vão para a mesma direção e para o mesmo sentido, então eles são iguais. Então, o vetor AB e o vetor CD são iguais. Quando é que eles são opostos? Bom, eles têm a mesma direção, mas são com sentidos contrários. Olha lá, ó. O vetor V, né, é oposto ao vetor menos V. Tá? Ou seja, o vetor AB é o contrário do vetor BA. Então é fácil perceber isso. Né? Pronto. Outra forma, né, você pode dizer que AB é o vetor V. Então o vetor BA é o menos V, que é igual a menos AB. Tá? Então você pode fazer isso. Então AB é o V, menos AB é o menos V. Tá? Então, olha lá o vetor AB e está lá o vetor BA, que é o menos V. Tá? Eles possuem a mesma direção, sentidos contrários, mas não são iguais. Okay? Vetor unitário, né? Quando o módulo é igual a 1, então ele vale 1 mesmo, né? Então, representação algébrica, né? O vetor ali, o módulozinho dele, igual a 1 mesmo. Tá? Mas nós fazemos uma representação com versor. Tá? Então, o vetor unitário de mesma direção e sentido que o vetor W. Então, qual é o versor do vetor W? Então, olha só, esse vetor todo aí é o vetor W. Mas qual é o versor dele? O versor dele vai ser só uma unidade de comprimento. Olha lá. Ah, certo? Ó, então, vai ser uma unidadezinha de comprimento ali, o versor de W. Tá? Então, o U ou o V. Então, o U na mesma direção e sentido. Né? O V está na mesma direção, mas está no sentido contrário. Então, quem é o versor dele é o U. Tá? Vetores colineares têm a mesma direção e o mesmo sentido. Estão sempre na mesma reta. Olha lá, ó, o U e o V ó, são colineares. Estão na mesma direção e sentido e estão dentro daquela reta ali. Ó, tá? Podem ser através de retas paralelas. Olha lá, ó, são vetores colineares. Por quê? Porque depois eu posso colocar os dois na mesma reta. Tá? Então, U e V são vetores colineares. E vetores coplanares. O que são vetores coplanares? São aqueles que estão dentro do mesmo plano. Você tem um plano π, né? E aí você tem vários vetores lá, o U, V e o W. Todos eles estão dentro desse vetor, desse plano π. Então, todos eles são coplanares. Ué, mas como é que eles seriam se eles não fossem coplanares? Aí um deles não poderia estar dentro daquele plano. Vou mostrar a representação para vocês, tá? Primeira coisa, dois vetores são sempre coplanares. Sempre, 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 sempre. Dois vetores são sempre no mesmo plano. Agora, três vetores nem sempre. Eles até podem estar, mas nem sempre encontram-se no mesmo plano. Então, o vetor, ali, ó, o plano π, os três vetores, ó, U, V e W. Pronto, os três são coplanares. De novo, o plano π, o U e o V estão dentro de um mesmo plano π. Mas repara que agora eu coloquei um plano epsilon ali, ó. E agora eu coloquei o vetor W. Então, ou seja, U, V e W não são coplanares. Tá? Vetores paralelos. Quando é que dois vetores são paralelos? Né? Se estiverem ao mesmo lado e na mesma direção. Depois nós vamos fazer uma continha para mostrar matematicamente, né, a condição de paralelismo. Nós podemos dizer, né, dois ou mais vetores são paralelos quando estiverem no mesmo lado. Ó. Então, dois vetores são paralelos entre si. Um aqui agora não é mais paralelo que o outro, mas aqui eles são paralelos. Pronto. Ó. Tá? Então, todos esses vetores do lado esquerdo, que estão indo para a direita e estão indo para a esquerda, são paralelos. Ali, aqueles dois vetores ali também são paralelos. Estão na mesma direção. Não estão no mesmo sentido, mas estão na mesma direção. Então, eles são paralelos.
Vetores perpendiculares. Quando é que você tem vetores perpendiculares? Quando forma um ângulo de 90 graus. Ah, tá lá, ó. Então nós temos os dois vetores ali formando um ângulo de 90 graus. E agora, né, eu vou passar para você aí dar uma treinada, né, uma figura com 9 quadrados, todos eles são do mesmo tamanho, e você agora vai assinar verdadeiro ou falso para cada uma das sentenças. Então você vai ver aí o que está acontecendo. Por exemplo, vou começar com você rapidamente. O vetor AB é igual ao vetor OF? Então olha lá, o vetor AB lá em cima, você vai de A e vai até B, e o vetor O você vai de O até F. São iguais? São iguais. Então o vetor AB é igual ao vetor OF, verdadeiro. Vamos ver o AM e o PH. Então AM é aquela diagonal ali, e o PH também é aquela diagonal ali. Também é verdadeiro, tá ok? Bom, aí você vai fazendo esse exercício aí. Depois que você terminar esse exercício, você agora vai ter um outro exercício. Olha só. Então agora, ao invés de você pensar só na figura, no plano, agora vamos pensar no espaço. Então num paralelepípedo retângulo. Né? Então você, por exemplo, tem lá, ó, o vetor DH. Então o vetor DH está lá atrás, ó, ele vai do D até o H. Ele é igual ao vetor BF, que está aqui na frente, que sai do B e vai até o F? É igual. Então ele é verdadeiro. Tá? Então faça esse exercício, uma forma de você, né, incrementar o seu conhecimento, verificar se está entendendo a condição de paralelismo, perpendicularismo, se eles são coplanares ou não, né, que mais para adiante nós vamos mostrar as respostas para vocês. Tá ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima, se Deus quiser. Grande abraço.